Olá, estamos começando esse papo direto via aplicativo do Zoom, até porque muitas pessoas têm adotado a questão do isolamento social seguido aí, podendo trabalhar, fazer um trabalho em home office, e aí a gente aproveita, né, vários desses contatos para a gente poder estar trazendo a realidade, o dia a dia de diferentes segmentos nesse momento que o mundo vive essa pandemia com relação ao Covid-19, ao coronavírus. Nós hoje conversamos com a promotora do Ministério Público, Camila Adame Martins. Doutora, bom dia. Obrigada por ter aceito o convite para a gente conversar aqui, não só, né, falar promotora do Ministério Público, não só falar sobre o Ministério Público, mas principalmente sobre dois projetos aí que o Ministério Público teve uma participação especial. Você, vou tomar liberdade, né? Você tomou aí a iniciativa, idealizou, veio com a ideia e a gente também vai conversar sobre isso. E como eu gosto de começar o programa, o Papo Direto, em vez de eu estar aqui lendo um currículo, de repente tendo que separar uma coisa ou outra, que às vezes também é muito importante, eu deixo para o próprio entrevistado, né? Falar um pouquinho de si, falar um pouquinho da sua formação profissional, da sua carreira profissional, das suas questões pessoais, de família, se tiver à vontade, até para dizer se é daqui, não é, enfim, fica à vontade para poder se apresentar, o pessoal conhecer um pouquinho mais da promotora do Ministério Público. Bom dia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Camila, eu sou promotora titular da 4ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, que tem atribuição nas áreas de improbidade administrativa, né, patrimônio público, saúde, deficiente e idoso. Eu sou promotora há quase 10 anos, né? Agora em julho eu faço 10 anos de carreira. Eu sou natural do Espírito Santo, não sou paranaense, sou paranaense de coração, né? Eu digo. O meu sonho sempre foi ingressar na carreira do Ministério Público. O meu estado ele é muito pequeno, então os concursos demoravam muito a vir. E acabou acontecendo de eu e, na época, meu noivo passarmos no mesmo concurso. A gente passou no concurso de 2009 do Paraná. E aí nós viemos desbravar o interior, ficamos uns anos no interior, até conseguir chegar mais perto de Curitiba e eu, no caso, do litoral. Né? Eu adoro Paranaguá, já faz mais de 2 anos, né, que eu atuo na comarca. Eu falo que é muito parecida com a minha cidade natal, que é Vitória, lá no Espírito Santo, porque Vitória também é uma cidade portuária, então eu cresci vendo os navios passar ali na beira-mar da minha cidade, então é algo com o qual eu traz uma grande lembrança familiar para mim. Sou casada, tenho um casal de filhos, né, a Catarina, que tem 5, e o Lorenzo, que tem 3. E estou aí, né, nessa carreira, que para mim o mais importante dela é essa atuação junto à população, é você poder ajudar as pessoas, é você poder combater a corrupção. E como a minha promotoria especificamente atua na saúde, a questão do idoso, do deficiente, a gente consegue ter um atendimento ao público bem efetivo nas ações de medicamento, né? Avaliando as questões dos idosos em situação de risco. E os projetos têm a ver com essas minhas áreas de atuação, né? Um referente a idoso e o outro referente à saúde. Vamos esmiuçar bastante esses dois assuntos. Mas eu gostaria de perguntar assim, o que é que te levou? Porque o direito, quando a gente escolhe o direito, muitas vezes, ou a maioria dos profissionais, dos acadêmicos, né, inicialmente acadêmicos, de repente pensam na advocacia, na defesa de atender, né, ter ali o seu escritório, fazer esses atendimentos. O que motivou, primeiro, o direito e, na sequência, definir a escolha de ser promotora? Porque daí também tem essas, para quem não conhece muito bem, mas tem vertentes, né? De repente, até galgar a posição de um juiz, enfim, tem várias... O mercado de trabalho do direito também é variado. É muito amplo, né? É muito amplo. Então, eu, por muito tempo na minha vida, né, desde criança até minha adolescência, eu achava que eu seria médica. Eu sempre quis fazer medicina. E lá pelo 2º ano do ensino médio, eu comecei a ver que eu tinha mais habilidade e aptidão para a área de humanas do que para a área de biomédicas.
E aí, no terceiro ano, era o ano do vestibular mesmo, eu acabei trocando e optando por fazer direito. Eu não sabia bem ao certo por que eu queria fazer direito. Eu tenho um tio que é advogado, mas nada, eu nunca pensei muito em advogar e desconhecia esse leque de opções. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era o Ministério Público, assim. E eu falo que o Ministério Público salvou o meu curso de direito, porque no começo do curso, ali nos 2 primeiros anos, eu achava tudo muito chato e muito desinteressante. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu imagino que eu devia estar no 4º período ou no 5º, que a gente estuda processo penal e aí é apresentado ao Ministério Público, acendeu uma luz assim na minha mente e eu me apaixonei. E desde então, isso já faz muitos anos, eu coloquei na cabeça que eu queria ser promotora de justiça. Eu estagiei no Ministério Público, né, do Espírito Santo, e isso fez eu ter mais certeza. E isso porque eu estagiei na promotoria criminal, né? Por um bom tempo, eu conhecia só o lado criminal do Ministério Público. O que é o lado criminal do Ministério Público? Que era outra coisa que eu tinha dificuldade de entender. Eu achava que promotor de justiça era quem acusa. Eu até falava antes, né, quando eu tive o primeiro contato, nossa, eu não vou ser promotora, é quem acusa, eu vou ficar acusando os outros. E, na verdade, eu fui descobrir que o Ministério Público ele não acusa, ele promove a justiça. Mesmo no âmbito criminal, quando você oferece uma denúncia e inicia um processo criminal contra a pessoa, no final do processo, se você vê que não tem elementos suficientes, é dever do promotor de justiça pedir absolvição. Então, você não tem um compromisso em condenar a pessoa. Você tem um compromisso com a verdade e um compromisso com promover a justiça. Isso no lado criminal. Quando eu descobri as outras vertentes do Ministério Público, aí eu me apaixonei mais ainda, que é esse lado de humanas que eu falo que sempre foi o lado que me agradou, né? A defesa da criança e do adolescente, a defesa do meio ambiente, a tutela de tudo isso que é direito coletivo, a questão do patrimônio público, que é você zelar para que o dinheiro público tenha um destino correto, né? Para que os servidores públicos trabalhem com zelo, trabalhem com moralidade. E no meu caso específico, a parte da saúde, que é uma parte muito importante, que você também faz essa tutela coletiva para a sociedade, às vezes um hospital que precisa de ser feito, e essas coisas mais coletivas, e também as questões individuais, que em Paranaguá eu atuo muito na questão dos medicamentos, né? As pessoas que precisam de medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, mas que o médico dela, prescritor desse medicamento, ele entende que por alguma razão, né, ele fundamenta lá das razões científicas, que aquele medicamento que não é fornecido pelo SUS, para aquela pessoa vai surtir mais efeito. Na parte de idoso, que a gente faz toda essa defesa da questão das situações de risco, né? E às vezes consegue um idoso que está numa grave situação de risco fazer um acolhimento. E uma parceria muito bacana que foi feita também foi com o Lar dos Idosos Perseverança. Teve a participação do município, porque conseguiu fazer um convênio, e uma instituição que há 2 anos era uma instituição precária, ao ponto da gente pensar em interditá-la, conseguiu virar hoje em dia uma instituição padrão, assim, modelo, que os idosos que estão lá estão... Não que nos outros não estejam, tá? O Asilo São Vicente é muito bom também, mas é que esse especificamente teve um upgrade muito grande, ele evoluiu muito em todos os cuidados com os idosos. Eu confesso que quando eu estava para decidir meu curso, eu desde criança pensei em fazer direito. Mas aí, uns 2 anos antes do vestibular, ou melhor, um ano antes, eu decidi pelo jornalismo, ao fazer ali uma autoavaliação das aptidões e tal. Eu falei, olha, tô achando que é essa linha aqui. É bacana a gente, às vezes, ter assim, esses sonhos, algumas coisas provocam isso mesmo, né? Como você disse, passou de repente a infância e adolescência pensando que seria médica, mas aí foi descobrindo, foi percebendo melhor. E aí a gente voltar à infância e perceber melhor esse momento de poder, já se conhece um pouquinho mais para poder decidir a profissão. Você já fez um apanhado geral aí da questão do que um promotor público faz. Eu tenho uma dúvida. Quando o promotor ele chega também a defender, a ter esse papel meio que de advogado dentro de um tribunal, alguma coisa assim, ou não, sendo do Ministério Público? Então, a defesa em si, a gente faz a defesa da sociedade. Então, quando a gente ajuiza uma ação, a gente é autor, né?
Mas a gente muitas vezes está defendendo um interesse coletivo ou até mesmo um interesse individual indisponível, como a questão dos medicamentos. Com relação ao âmbito criminal, a gente não vai fazer uma defesa, porque inicialmente a gente acusa. O que eu posso dizer é que no final do processo, num júri, por exemplo, é comum que no júri o promotor peça absolvição, fala, olha, não tem elementos que comprovem que essa pessoa é autora do homicídio, então eu estou pedindo absolvição. Não é que a gente faz a defesa, né? Eu sempre no júri falava, né? Tem muitos anos que eu não faço júri, mas que a gente não acusa, a gente defende a vítima, a gente defende a sociedade, né? Que é uma outra ótica. Mas a defesa do processo em si, ela é feita ou pela Defensoria Pública, que atualmente não tem em Paranaguá, né? Isso é um prejuízo muito grande para o município, e pelos advogados em si, né? A defesa do Estado e do município é feita pela Procuradoria-Geral, tanto do município quanto do Estado. Então, o papel do Ministério Público mesmo, ele é ajuizar as ações. Então, a gente promove as ações, tanto as ações civis públicas, né, quanto as denúncias que iniciam os processos criminais contra as pessoas. E me diz, quais são, a gente nesse primeiro bloco está enfatizando um pouquinho, trabalhando essa questão um pouquinho de entender um pouco do Ministério Público, da sua atuação, até para nos outros, na sequência do programa, a gente poder falar especificamente dos dois projetos, né, do Ando que se Vive e do Velha Infância. Quais são os principais desafios do seu trabalho, né, dentro dessa área de atuação? Você tem umas áreas bem delicadas mesmo, né? A questão da saúde é delicada, a do idoso, em função dos estudos que têm sendo feitos com o aumento da população da terceira idade, a questão do próprio meio ambiente, porque, afinal de contas, principalmente em Paranaguá, a gente percebe muito a junção dele, a mistura dele com relação à questão até à própria economia, né? As discussões e, de repente, empreendimentos por causa do meio ambiente, enfim, são situações bem delicadas. Quais são os seus desafios aí nessas áreas? Então, só pontuando, o meio ambiente não é atribuição da minha promotoria. Eu só citei por ser também um objeto de defesa do Ministério Público. O Ministério Público defende o meio ambiente, tá? A atribuição da segunda Promotoria de Justiça. Também tem o GAEMA, que é como se fosse um grupo especializado no meio ambiente. Ele fica em Paranaguá, e a doutora Priscila que lidera com maestria essa questão. Então, a defesa do Ministério Público em Paranaguá. Eu estou dizendo pelos outros, mas eu sei que é um grande desafio, não só em Paranaguá, como no litoral todo. Na promotoria, uma das maiores dificuldades que a gente tem, eu acho que é um grande desafio, na saúde, é essa questão dos medicamentos. Não é que eu não tenho atribuição para juizar, eu tenho, mas seria uma tutela da Defensoria Pública. Quem faria isso seria a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública não tem, né? Em Paranaguá já teve, mas atualmente não tem. Então, é uma demanda que eu chamei para mim, no caso, como quarta Promotoria de Justiça. É uma demanda trabalhosa, porque alguns juízes entendem, o Ministério Público, o autor vai para o Ministério Público. Já teve vezes de sequestrar o valor do Estado ali para comprar um medicamento e falar, o Ministério Público compra o medicamento. A gente não tem estrutura para isso, né? Mas a gente se vira, e em todos os casos que a gente ajuiza, são muitas ações de medicamento, a gente tenta dar o melhor para a pessoa para que ela consiga, né? A parte do patrimônio público, ela é uma parte especialmente complicada. São muitas denúncias que chegam, a grande maioria das denúncias, elas chegam sem lastro probatório mínimo, falam, a licitação tal tem problema, e sem especificar, mas tudo que chega até a promotoria é instaurado procedimento, e esse procedimento, ou se a gente verifica que tem indícios, né, de veracidade do que está sendo falado, é dado andamento, ou se arquiva aquele procedimento. Paranaguá é uma comarca mais complicada em vários sentidos. Essa questão ambiental é uma, que não é da minha promotoria, né? Mas eu sempre falo que se a demanda não chegar para mim, dificilmente eu vou descobrir o que está ruim na saúde, por exemplo. Né? Se a pessoa não vier me falar, um problema que quando eu cheguei era muito comum, era a questão do transporte, né, para fora do domicílio, que tinha muito problema logo que eu cheguei, em abril de 2018.
E de lá para cá, logo que eu cheguei, a gente foi conseguindo contornar. E essa, por exemplo, é uma demanda que eu estou dizendo que não estou dizendo que não tem problema nenhum. Eu quero dizer que diminuiu gritantemente a quantidade de reclamações nesse sentido. Eu acho que o município conseguiu comprar mais carros, mais vans, mais equipamentos. Tinha um problema sério um pouco antes de eu chegar também, que eu acho que muitas pessoas usavam esse transporte só para conseguir chegar até Curitiba, sem a necessidade de um tratamento de saúde. Isso também foi verificado, então o município começou a ter uma organização melhor para que só as pessoas que realmente tivessem consulta, atendimento médico, usassem, né, esse transporte, e é uma situação que foi resolvida. Se eu for falar, eu tenho várias questões assim que são pedras no meu sapato. O asilo era um deles, né? A instituição de acolhimento que antes se chamava Abrigo dos Velhos e atualmente se chama La Perseverança, mas eu já comentei aqui como que a gente conseguiu reverter essa situação. Tem outras instituições de acolhimento em Paranaguá que são particulares, que a gente verifica que às vezes não são adequadas, mas também para interditar a gente precisa de muita coisa e é muito complicado. Então, nós vamos tentando ali, com passo de formiguinha e junto com a rede de proteção do município, que aquele local se torne adequado. Não estou falando das duas instituições que são filantrópicas, né? Nem do Asilo São Vicente e nem do Lar Perseverança, que esses têm um padrão muito bom assim, de qualidade para os idosos, né? Dos atendimentos que são feitos, do que é disponibilizado para os idosos, né? E no caso, doutora, no caso de denúncias, porque, por exemplo, nessa questão mesmo, de repente até de outros, por exemplo, saber de um lar de idosos clandestino, alguma coisa do tipo, ou essa questão aí de medicamentos, muita gente de repente procurando entender como é que faz, tem gente que já foi procurar, já entendeu e já entrou com a denúncia. Como faz denúncia junto ao Ministério Público? Então, como o atendimento atualmente não é presencial, entra no site da MP, que é www.mppr.mp.br, e lá tem um link de formulário de atendimento. A partir do momento que a pessoa colocar ou a denúncia que ela quiser, que chega muita denúncia de questão da dengue, de questão de patrimônio público, isso tudo é direcionado para a 4ª Promotoria de Justiça, é instaurado um procedimento para a gente investigar e explicar. Podem ser feitas denúncias com relação à situação de risco de idoso, isso é muito comum chegar na promotoria também, e por esse formulário você consegue fazer. Ou então pode ser pelo próprio e-mail da 4ª Promotoria, depois eu passo para vocês, porque de cabeça eu não tenho, mas direto chega e a oficial de promotoria já instaura, né? E outra questão, e a questão dos medicamentos, quando a pessoa entra em contato com a gente passa um formulário para ela, porque o médico que prescreveu o medicamento, que tem que ser um médico do SUS, não pode ser um médico da rede privada, ele vai preencher aquele questionário, fundamentando por que aquele medicamento que não é fornecido pelo SUS seria mais eficaz ou mais direcionado para o caso daquela pessoa. E aí o médico vai preencher esse formulário. Com o preenchimento desse formulário, a gente ajuiza a ação pedindo o medicamento. Bacana. Nosso tempo nesse primeiro bloco já encerrou, tantos assuntos, e aí a gente então vai dar um tempinho, pedir para o pessoal esperar só um pouquinho, que depois do intervalo a gente volta falando sobre o projeto É Doando que se Vive. A gente vai falar sobre a questão de doação de órgãos, inclusive do projeto que foi idealizado e implantado aqui em Paranaguá. A gente volta já.